Git. Git é um versionador de arquivos. Essa ferramenta foi desenvolvida inicialmente pelo criador do kernel do Linux, o famoso Linus Torvalds, e o atual mantenedor é Junio Ramano. Pense assim, como centenas de desenvolvedores podem editar os mesmos códigos num projeto como o Linux e não virar uma bagunça colossal? É por causa de ferramentas como o Git. Nos anos 90 e começo dos 2000, haviam várias, como o CVS, que era uma grande porcaria, mas era o que tinha, substituído pelo Subversion ou SVN, que era menos porcaria. E eu usei muito, inclusive fiz um patch para a ferramenta Tortoise SVN, para ele funcionar em Windows em projetos com Visual Studio, que não suportava diretórios que começava com ponto. Haviam ferramentas comerciais também bem porcaria, como o Rational Clear Case ou a droga do Microsoft Source Safe. Eram todos versionadores centralizados. E daí nos anos 2000 começamos a ir para versionadores distribuídos, como BitKeeper, Perforce, Darks, Bazaar, que era usado pela Canonical, e Mercurial. E nós da comunidade Ruby on Rails ajudamos muito o GitHub, que é feito em Ruby on Rails, a crescer rapidamente. Por causa disso, Git se tornou o padrão, embora em ambientes comerciais alguns ainda fiquem presos a ferramentas como Microsoft Teams Services. Mas esquece, 99% do mundo de desenvolvimento usa Git, pelo simples fato que a maior parte dos melhores softwares open source do mundo estarem lá no GitHub. O Git em si possui centenas de comandos e permutações. Você usa Git para baixar código dos repositórios, preservando um histórico de commits, que são trechos de alteração de código. Você pode navegar para trás no tempo num sistema desses e recuperar o estado do código como ele era ontem ou semana passada ou ano passado. E cada modificação que você faz, você empacota nesses commits e empurra ou dá push para um repositório elegido como central que todos usam, embora Git em si não precise de um servidor central. O fluxo de trabalho com Git que a maioria dos desenvolvedores web usam é derivado do que nós da comunidade Rails desenvolvemos junto com o GitHub, o mecanismo que chamamos de pull requests e forks. A comunidade do kernel do Linux usa um fluxo de trabalho diferente, por exemplo. Agora, os tais 20% que eu falei antes, você precisa saber talvez uma dúzia só de comandos, como git init para iniciar um repositório, git add para acumular as modificações que fez agora, git commit para empacotar essas modificações, git push para enviar as modificações para outro repositório de origem, git pull para puxar as últimas modificações desse repositório. Se você dominar esses comandos, já consegue participar de um projeto. Só que isso é o ultra básico, porque existem várias coisas importantes que você vai precisar aprender, como o que são branches e como trocar de branches, como fazer cherry picking, como reescrever commits, as diferenças entre rebasing e merge, o que é stage, para que serve squash de commits, para que serve bisect, para que serve reflog, diferenças entre reset e clean e assim por diante. Mas você pode ir aprendendo um comando de cada vez. O Git é praticamente um sistema de arquivos avançado. Sua estrutura de dados é baseada num DAG, que é um Direct Acyclic Graph. E se você entender como ele funciona internamente, você pode usar o Git para fazer coisas avançadas. Por exemplo, você poderia criar um produto que é um mini clone do Dropbox usando o Git. Você pode integrar o Git com sistemas de deployment, ou seja, que toda vez que você dá um push no repositório, ele toma uma ação como atualizar o servidor ou rodar os testes do repositório num sistema de Continuous Integration. As opções são infinitas. Mas atenha-se em aprender os primeiros 20%. A primeira uma dúzia de comandos. Não se preocupa, se você for curioso, você vai aprender tudo do Git eventualmente, mas se tentar aprender tudo de uma só vez, você vai ficar meses estudando a teoria e não vai entender tudo. Gasta uma semana em tutoriais iniciais do Git. O próprio GitHub tem o site GitHub Guides, que vai te dar o básico. E obviamente treine em dezenas de arquivos na sua própria máquina. Erre dezenas de vezes para ver o comportamento de cada comando. Testa os limites de cada comando.